Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Rubens. O ateísmo realmente faz sentido ou não? Nós vamos assistir um vídeo aqui do Serjão dos Foguetes, em que ele está conversando com o Felca, falando sobre o porquê ele é ateu. O Serjão, ele tem um canal de ciência chamado Space Today, ele fala sobre o universo, é uma figura bem conhecida. E deixe aqui nos comentários, sinta-se à vontade para falar sobre a sua crença, se você é religioso ou não, se você é cristão, ateu, agnóstico, e fale também quais os motivos para isso, o que te fez acreditar. Aqui é um dos únicos lugares em que você vai poder falar abertamente sobre isso. E um ótimo lugar para falar sobre isso é também no Telegram, em que eu fiz um grupo. A gente já começou a conversar. Um abraço para o Jonatas, ele foi o primeiro a interagir lá. Vamos para o vídeo. Ô Sérgio, você é ateu. Sou ateu. Você não acredita em Deus. O ateu, ele não precisa ter fé. Tem um livro chamado A Fé do Ateu, né? E existe uma fé no ateu da não existência de Deus. Você acredita com uma certa fé. Eu acho que o cara que é mais neutro, o cara que se anula, é o agnóstico. É o agnóstico. O cara que não acredita em Deus, não acredita na existência, ele tá tudo... Se aparecer, ele acredita, se não aparecer, não acredita. O ateu não. O ateu, ele tem uma fé que não existe Deus. Pode ser. Mas vamos lá, cara. De novo. Ateu. Eu sou um ateu. Até os ateus me odeiam. Você não acredita em Deus? Não acredita em Os ateus te odeiam. Os ateus me odeiam. Porque eu sou um ateu não militante. Entendeu? De novo, cara, eu não quero... Cara, se você acredita em Deus... Ele é carismático, né? Pô, cara, seja feliz. Eu não vou te convencer que Deus... Nem quero Não, te mas a convencer sua disso. fé. Qual que é a sua fé? Então, agora, da onde que vem o meu ateísmo? Vamos lá. Como a gente estuda muito, lê muito sobre física, estuda muito sobre astronomia, astrofísica, cosmologia e tudo mais, não encaixa, para mim, nas coisas que a gente estuda, ter, por exemplo, um ser que criou o universo que criou. Tudo que o Felca falou foi muito inteligente. Existe essa clara diferença entre ser ateu e agnóstico. O ateu, ele tem uma fé de que Deus não é real. Já o agnóstico, ele é neutro, então ele está disposto a aprender, ele está com os olhos abertos, né? Caso exista a possibilidade da existência de Deus. E eu já fui ateu por um tempo também, mas é curioso que o Serjão seja ateu porque a ciência ela muda constantemente. O Big Bang, por exemplo, ele já não é uma teoria tão aceita, mas ainda é a mais aceita que temos em relação a outras teorias. Existe também o Big Crunch, que é uma teoria que eu gostava bastante. Eu acho que a vida aqui na Terra, do jeito que ela é uma obra do acaso. É o acaso da gente tá aqui, entendeu? E as coisas foram evoluindo com o passar de 4 na Terra, né? Mais quase 5 milhões de anos se passaram para as coisas evoluírem e chegarem no ponto que está hoje. Então, para mim, não precisa ter uma força, não precisa ter um ser, não precisa ter um Deus, não precisa ter nada. As coisas é uma coisa natural, da evolução natural das coisas que levou. Então, pessoal, eu entendi o que o Serjão quis dizer. Ele acredita na evolução das espécies de maneira natural e acredita também que Deus não tem nada a ver com isso e que não é necessária a existência dele para que a evolução exista, para que a natureza exista como um todo. Só que acredito que não foi por querer, mas tem uma certa contradição nisso, porque ele tem uma fé de que a evolução não necessita da existência de Deus. Então ele tem uma fé de que Deus não é real. A teoria da evolução de Darwin diz que há milhares de anos houve a primeira espécie, teve todo o desenvolvimento da célula, até virar o primeiro animal, que era um animal aquático. Talvez eu coloque a imagem dele aí na tela. E a partir dele foram gerando várias outras espécies. E isso até os dias de hoje, que formaram os nossos ancestrais, que são espécies parecidas, por exemplo, a espécie do macaco. Então muita gente rebate a teoria da evolução falando, por que os macacos não evoluem para o ser humano? E não tem por que o macaco evoluir para um ser humano. Ele tá bem lá na selva, ele não tá pagando imposto, ele tá vivendo a vida dele, tá comendo banana, enquanto nós estamos aqui, numa prisão feita de asfalto e prédios. Eu disse anteriormente que eu acho curioso o Serjão se denominar como ateu e não agnóstico, porque a ciência está em constante mudança e
tem algo que está sendo ignorado por parte dele. Eu vou trazer um caso, por exemplo, foi achado sangue em ossos de dinossauros. Uma simples coisa como essa pode questionar toda a história, toda a ciência, tudo que conhecemos. Porque a ciência, como eu disse, ela não é definitiva. Tem uma frase que eu gosto bastante, diz que a magia é a tecnologia que nós ainda não conhecemos. Então, não é porque nós ainda não temos explicações claras sobre tal coisa, que tal coisa necessariamente não exista. Por exemplo, o átomo acabou de ser descoberto. Ele passou a existir a partir do momento em que foi descoberto ou ele sempre esteve lá? O Sejão, ele, por ter uma longa caminhada com a ciência, com seu canal, existem várias teorias que são bem aceitas até os dias de hoje, e isso fez com que se tornassem certezas absolutas na cabeça dele, o que não é algo bom para quem estuda ciência. É necessário que você esteja sempre disposto a aprender e a ouvir, mesmo que a princípio não faça sentido. Pesquise a tradução das palavras, do latim, do grego, se for do Novo Testamento do grego, se for do Velho Testamento do latim. Pesquise a real tradução das palavras, porque houve muitas traduções, a Bíblia passou por mãos humanas, e os humanos são falhos, e é claro que também, não vou entrar sobre esse assunto nesse vídeo, mas é claro que a Bíblia pode ser usada como uma arma muito forte. O problema é que as pessoas, elas preferem colecionar certezas do que duvidar, do que questionar. Elas não estão dispostas a aprender. E isso é algo que limita muito a vida de muitas pessoas. A religião, como a palavra diz, ela deveria ser feita para religar, para ligar uns aos outros. Mas é justamente o contrário que ela faz. Ela faz a separação. Ela faz a separação entre católicos, evangélicos, o pessoal da Umbanda. Eu achei as respostas e ainda estou procurando algumas, porque a jornada ela não tem fim, o conhecimento não tem fim, você vai sempre aprendendo coisas novas. Se você aprende algo, mais dúvidas surgem, e isso é um padrão universal. Foi a Igreja Católica que decidiu quais livros seriam canônicos ou não na Bíblia. Então, por mais que a gente tenha uma bem famosa aqui no Brasil, existem muitas outras versões da Bíblia. Então, automaticamente podemos nos perguntar qual que é a certa. Podemos nos perguntar também qual que é a religião certa. Isso é bem polêmico, mas você já deve ter entendido onde eu quero chegar. Eu cresci no meio evangélico, a minha família ela é toda cristã, e eu fui ateu por um breve tempo, por um ano, e eu estou disposto a ouvir, disposto a aprender. É claro que nem tudo eu vou absorver, porque é necessário que a gente tenha discernimento entre o que é bom e ruim. E o que me fez voltar a acreditar em Deus? Primeiramente, vamos falar sobre a palavra Deus, porque hoje Deus é algo muito interpretativo. Para uma pessoa pode ser uma coisa, e para outra pessoa totalmente diferente. A palavra Deus, ela lembra Zeus, da mitologia grega. Se você estudou, você o conhece. Se você jogou God of War, você sabe um pouco sobre essa figura, né? Zeus era um deus tirano. Isso é interessante porque não diferencia muito o deus da crença popular, que a maioria das pessoas acreditam. As pessoas acreditam que Deus está descansando em um trono, observando toda a humanidade sofrer, enquanto a gente está na guerra, no caos. E é por isso que ele mandou o seu filho para nos salvar, que o seu filho também é uma extensão dele. Então, no fim dos tempos, Jesus vai voltar, vai nos salvar. Beleza. Até aqui, tudo bem. Mas elas simplesmente não tentam decifrar na Bíblia e o que realmente aconteceu. E é necessário que você pesquise, estude, que você não tenha medo do conhecimento. Eu acredito que a ciência está diretamente ligada ao Criador. E eu prefiro usar a palavra Criador. Há uma explicação lógica para o Criador, para alguém que criou o universo. Eu realmente não acredito nesse ser tirano, um Deus que faz o que bem entende, que destrói a humanidade quando bem entende, enfim. E para mim, ciência é algo que deve ter explicações lógicas, mas nem tudo depende só de fórmulas,
depende só daquilo que conseguimos tocar e ver. Eu acredito que Deus, o Criador, ele é o designer do universo e não há como nós termos chegado a esse ponto sem um design. Pessoal, em tudo que nós podemos observar existe um indício. O indício de que é um design. É o design inteligente. Então algumas pessoas podem se perguntar, mas qual a relação disso com Deus? É simples. Quando nós observamos uma bela pintura, uma obra de arte, sabemos que demorou muito tempo para que o artista fizesse tal obra com tal perfeição. Sabemos também que ele é um profissional e que isso exige anos de estudo, anos de prática com a pintura, com o desenho, com a técnica de reflexos, iluminação, composição da arte. E quando nós observamos uma arte feita por uma criança, sabemos identificar na hora. Ela não sabe o que é a composição de uma arte, ela não sabe desenhar, ela não teve nenhuma experiência com isso. Então tudo que ela criou foi caos, foi uma bagunça completa. Eu vou voltar aqui com a tela para mostrar para vocês algumas imagens, e isso pode mudar a forma como você vê Deus, como você vê o mundo. Aqui, essa é uma arte feita por criança. Isso aqui tá um caos, só ela vai entender do que se trata. Agora, se você vê isso, você sabe que a pessoa que está por trás disso tem muito conhecimento sobre o assunto. Anatomia de um lagarto. Uma coisa aleatória mesmo pode ser. Você pode pesquisar a anatomia de qualquer animal e você vai ver que é uma bela obra de arte. Eu quero que você se pergunte, isso foi feito por acaso? Foi feito com alguém sem experiência? Foi feito sem um design? Essa arte é uma obra do acaso ou foi algo intencional? Por isso eu prefiro dizer que é um criador e não uso muito a palavra Deus. É interpretativo, muitas pessoas simplesmente escolhem o que achar de Deus. Alguma pessoa vai dizer Deus te abençoe. A pessoa pode nem ter religião, pode nem nunca ter pesquisado sobre Deus. O que a arte tem a ver com o universo? Tudo. Olhe para a anatomia de qualquer animal, olhe para a matemática do vórtice. É como a energia funciona, é como o universo funciona. Recomendo muito que você pesquise sobre esse assunto. A sequência de Fibonacci está presente em tudo na natureza. Se você pesquisar o princípio da correspondência, é um ensinamento de Hermes Trismegisto, do Caibalion. Se você já leu, você já está familiarizado. O que está em cima é como o que está embaixo. É perfeitamente sobre isso. Isso é algo lógico, totalmente científico. Você pode olhar para uma imagem como essa, por exemplo. A matemática do vórtice está presente em toda parte. Esse pequeno retângulo é semelhante a esse grande retângulo e assim por diante, é uma espiral infinita. Eu poderia passar muito tempo mostrando coisas assim para vocês e é isso que me fez entender que há um Criador e que nós não estamos aqui por acaso, como o Sérgio acredita. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Rubens, desejo paz e saúde a todos. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. Sou muito grato.